Neste momento, a sua atenção preciosa. Dentro de instantes, estaremos iniciando a nossa reunião. Em nome do nosso profeta, Santo Irmão Aldo, eu expresso à igreja os meus cumprimentos, desejando que a bênção de Deus Pai e de seus santos possa estar presente na sua vida e te fazendo muito feliz. Eu agradeço imensamente a presença maravilhosa de cada um dos irmãos e lhes digo que através da tua presença que nós vamos iniciar a nossa reunião. Para que isso aconteça, por gentileza, convido meus irmãos que estão assentados a se colocarem em pé. Igreja, registrado no Evangelho de São João, diz assim o Senhor: e a hora vem, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, eleve sua fé, eleve seus pensamentos, e sinta neste momento útil. Sinta-se um adorador de Deus, da Santa Vó Rosa, do nosso profeta, da Mãe Virgem Maria e do nosso Senhor Jesus. E com este pensamento, nós vamos iniciar a nossa reunião. Amém? Oremos. Santo é o teu nome. És o nosso Deus Todo-Poderoso, onde os anjos e os santos o adoram de dia e de noite. E Pai, olhe para nós, a tua igreja. Queremos também um dia ser santo na sua glória e te adorar, assim como fazem os anjos e os santos nesse exato momento. Ó Pai, para conseguirmos essa perfeição, de um dia poder ser um santo na tua glória, nós temos que passar dias difíceis nessa terra, dias de lutas, dias de aflições, de dificuldades, de tentações, e assim por diante. Não é fácil, Pai. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas esse bom ânimo, Pai, nós só conseguimos diante da tua presença, e é por isso que deixamos nossos afazeres, nossos lares, e aqui nós estamos, com nossos corações abertos, querendo ser alimentados e agraciados. E se nós tivermos a humildade em nossa alma e entender que precisamos disso, o Senhor vem nos abençoar, vem nos alimentar. Pai, use cada um de nós para te adorar, te louvar, para ser uma bênção na tua igreja, para ser uma bênção na vida das pessoas, e um dia ser uma bênção no seu reino, ó Pai. Aqui está este coral. Eles ensaiaram por horas, aperfeiçoando o dom da música. E Pai, que nesse momento o Senhor coloque no coração deles, que estes cânticos é para o Senhor. Esse culto de louvor é para adorar ao Senhor, ó Pai. Unge as vossas gargantas, vossos corações, e que o Senhor aceite esses cânticos de teus servos,
E como forma de recompensa, assim como o Senhor sempre fez, recompensando os teus servos, nos devolva como forma de um bálsamo, refrigerando nossa alma, abençoando toda a nossa reunião. Pai, pedir pelo trabalho dos obreiros, das diaconisas, que eles façam tudo com amor, possam se sentir útil, nunca se cansar, nada temer, saber que não estão trabalhando somente para a igreja, mas estão trabalhando para o Senhor, para o reino dos céus. E assim abençoe todos os membros em geral. Quantos aqui, Pai, vieram querendo ouvir uma palavra, estão passando por lutas, dificuldades, muitas vezes já não sabem o que fazer, mas eles têm a confiança no Senhor e a convicção que pode ajudar a abençoar. E aqui está a tua igreja. Tantos outros via internet, que não têm o privilégio de estar aqui conosco, moram distantes, outras localidades, mas eles querem também se alimentar, querem fortalecer vossas fé. Pai, inspire o trabalho desse altar, assim como inspirará também o trabalho desse coral, e que todos esses cânticos, essa mensagem, seja de edificação espiritual, para que possamos crescer na fé. Sendo assim, Pai, que o Senhor já está nos abençoando, e que os seus anjos e os teus santos já estão conosco. Ó meus irmãos, sinta esses anjos, esses santos, esse momento, ao nosso lado, tocando em nossos corações, pelo poder da nossa fé. E assim sendo, nós, a tua igreja, ó Pai, te agradecemos e em teu nome declaramos iniciada a nossa reunião. Amém? Cantemos o hino de número 1, Igreja Forte. Amém? A igreja pode se sentar. Eu faço um convite aos irmãos. Vamos, igreja, abrir nossos corações e juntos cantar alguns hinos de nosso inário como forma de adoração e gratidão a Deus e aos seus santos. Primeiro momento, o hino de número 158. Seu título, Sempre Unidos. Queremos
Alegre estamos cantando. Hino de número 156. Hino de número 42, seu título, Marchando, Louvando e Cantando. Amém? E a nossa certeza é que nossos cânticos foram aceitos por Deus e os seus santos. Neste momento, o nosso coral, ele preparou alguns hinos para ainda mais alimentar a igreja. No primeiro momento, a mensagem cantada tem o título, Toma a tua cruz e segue-me. Vamos ouvir, igreja.
vida te amargurar. Lembra-te do que Jesus sofreu para dar-te a vida, a luz e o perdão pelo suplício do Calvário passou. Porque lamentas se tua angústia aqui na terra ficará, e só riqueza espiritual aos céus tu levará, e o eterno galardão do justo que sofreu sem jamais perder a fé em Deus. Nossa vida nem tudo são flores, existem os espinhos a nos ensinar. Esta é a perfeição divina, e a ela devemos nos sujeitar. Assim provou a nossa santa avó querida, assim provou o nosso santo primaz. Viver a vida sofrendo
melhor Ele te dará. Vence pelo poder da oração. Nós temos mais um hino a se apresentar. Esse hino tem o título Vem para a Igreja Sentir o Amor. Vamos ouvir.
Igreja, nós temos nesse momento uma oportunidade de refletirmos. Refletir naquilo que podemos fazer a mais por esta obra, para que esse amor, esse carinho, esse afeto que sentimos na igreja, as bênçãos que recebemos, possa muitas pessoas, irmãos, a humanidade aí fora, um dia poder sentir, ter o anseio de conhecer quem foi e quem é a Santa Avó Rosa, quem foi e quem é o Santo Irmão Aldo. Mas para isso acontecer, abra o seu coração, vamos ser solidários, vamos praticar a caridade. Porque, igreja, para um dia herdarmos nos céus, o nosso espírito, ele precisa estar dotado de todas as virtudes de Deus, como a virtude do amor, do perdão, a virtude da caridade, também é essencial, porque quando Jesus, ele, antes de subir aos céus, quando ele estava em seu ministério, o que fala Jesus? Quando diz no primeiro mandamento, amai o Senhor Deus, sobre todas as coisas, Jesus fala, e o segundo mandamento semelhante a este, ame o teu próximo. Agora, irmãos, quando eu estou fazendo minha contribuição, quando eu estou fazendo aquilo que vem do meu coração, eu estou ajudando o meu próximo, fazendo com que a minha alegria que eu sinto, ele também possa sentir. Pensem, irmãos, vamos tentar enxergar um pouco mais pelos olhos da fé e ter a certeza que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo jamais, irmãos, deixarão faltar o nosso pão de cada dia. A mensagem para esse momento tem o título: A nossa Igreja Apostólica é uma obra de fé e caridade. Nosso Santo Irmão Aldo nos deixou um ensino valioso sobre o valor de nossa igreja como uma obra de fé e caridade, ao nos aconselhar sobre como devemos amar a nossa igreja e lutar por esta obra de grande valor para a salvação de almas preciosas para a glória de Deus, nosso Pai, e do seu reino. Assim nos ensinou o nosso querido irmão Aldo, ao seu tempo. Se lhes ensinamos sobre o dever sagrado de contribuir para a nossa igreja, é porque o apostólico, ou seja, nós, precisa ser caridoso, pois sempre temos ensinado que a igreja apostólica é uma obra de fé e caridade. Fé, por quê, irmãos? Fé, porque preparamos o coração do nosso povo, para que tenha um perfeito conhecimento do poder de Deus, de seu reino, de sua justiça e de seus ensinos. Caridade, por quê? Porque a nossa missão é salvar o pecador, ajudar os humildes de coração a vencer os problemas da vida, vencer o pecado e ter a sabedoria do céu para saberem como proceder em seu viver. Portanto, expressou nosso primaz ao seu tempo, portanto, lutamos para unir os corações e terem felicidade e a paz na família, e também para que os enfermos possam ser curados pela fé no poder de Deus e de seus santos poderosos, e também para santificar um povo para os céus. Continua o nosso conselho. Esta é a missão de nossa igreja. Daí, cada apostólico deve contribuir com suas ofertas e seus dízimos, fazendo, irmãos, fazendo sempre com todo amor, dedicação e desprendimento, tendo misericórdia dos que sofrem, dos que estão dominados pelo poder do mal e dos vícios, para que eles tenham a oportunidade de conhecer nossa igreja, a Santa Avó Rosa e Jesus nosso Senhor. Formou aqui em nossa igreja para a salvação de almas preciosas para Deus o Pai. Fazendo assim,
os irmãos e as irmãs estão fazendo a verdadeira caridade, pois fazendo com todo amor, irão colher frutos preciosos para a sua vida, para o seu lar e para a sua felicidade. Portanto, o nosso santo irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, precisam de um povo que saiba fazer caridade e que ame a sua igreja e também ao seu próximo, para que possamos salvar muitas almas e santificá-las, para que herdem a salvação e a vida eterna. Por esse motivo, que o nosso santo primaz, irmão Aldo, sempre apelava ao nosso coração, a fim, irmãos, de contribuirmos para o sustento da obra gloriosa que a nossa igreja está realizando em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, para a salvação e a felicidade dos humildes de coração, que procuram o caminho do reino dos céus. Assim também nós do Conselho apelamos ao vosso bondoso coração, para ajudar a levar avante a obra de nossa igreja, como obra de fé e caridade, para a salvação de milhares de almas. Prezados irmãos, pedimos de coração que continuem nos ajudando. Precisamos realizar as adequações e ampliação de nossa sede. É uma obra de quase 50 anos que precisa de manutenção e reforços, além do vigente, além do atendimento às obrigações com a legislação vigente. Coloque sua oferta em envelopes de ofertas especiais ou deposite diretamente no banco, na conta da igreja. Contamos com a união, colaboração, dedicação e entendimento de todos os irmãos. Enviamos o nosso abraço fraternal com as preciosas bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Igreja, eu quero nesse momento aqui fazer uma breve reflexão, para que possamos entender o valor que também existe no nosso programa Hora Milagrosa. Irmãos, quantas e quantas pessoas já foram abençoadas colocando um óleo ungido, colocando uma água ungida ou algum documento e assim por diante? Quantos problemas foram solucionados através do programa Hora Milagrosa? Agora pensem comigo, vamos voltar ao passado, onde naquele momento, muitas e muitas pessoas sintonizaram um aparelho de rádio. E sabe o que eles ouviram? Mensagens da saudosa missionária Odete, mensagens do saudoso bispo, hinos de nossa igreja. E aquilo entraram em seus corações, converteram a nossa fé. E hoje, irmãos, sabe o que são? Eles são santos no reino dos céus. Santos no reino dos céus, graças a irmãos do passado que contribuíram para isso acontecer. Agora vamos pensar, aqui estamos nós, nesta reunião. Quantos de nós somos frutos do programa Hora Milagrosa? Se não foi por sua pessoa, foi pelos seus pais, pelos seus avós, enfim, muitos de nós conheceram essa igreja através do programa A Hora Milagrosa. E irmãos, esse programa tem salvado vidas, e pode ser a nossa vida, que estávamos em um mundo opressor, ou se não foi nós, nossos pais, nossos avós, assim como eles disse, e eles então ouviram esse programa, e vieram à nossa fé, podiam estar com vícios, vivendo uma vida do mundo, e aqui resolveram mudar de vida, seguir as orientações que seja daquele tempo do saudoso bispo, da saudosa missionária, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E eles então deixaram o jeito do mundo de se viver e se converter à nossa fé. E muitos deles educaram seus filhos nesse santo caminho. Mas não podemos deixar de esquecer que graças ao programa Hora Milagrosa,
Agora pensem, irmãos, se nós nesse momento contribuir com amor e dedicação, quantos programas A Hora Milagrosa poderão ir ao ar? Quantos, irmãos? E assim como no passado salvou tantas almas, no presente tem salvado, e no futuro, quantas e quantas almas poderão salvar? Pode ser que alguns irmãos podem pensar assim: ah, pastor, mas com esse mundo tão avançado, com uma tecnologia como estamos hoje, as pessoas ligam a internet, e lá eles vão também ouvir a Hora Milagrosa. Mas, irmãos, nós não vamos pensar somente em nós, cadê o amor ao próximo? Vamos pensar muitas vezes num senhor, numa senhora que não tem essa tecnologia avançada, mora em lugares distantes, e ali eles têm apenas um aparelho de rádio. E naquele momento, a Santa Avó Rosa, conhecendo aqueles corações, e o programa chegando até lá, eles podem ligar aquele aparelho de rádio. E muitas vezes vivendo uma vida desiludida, sem paz em seu coração, porque não encontrou um caminho. A Santa Avó Rosa, o que ela é? É o Consolador. E o que faz o Consolador? Ela convence, ela converte, ela consola. Então a Santa Avó Rosa poderá converter essas almas. E tantas outras estar aqui em nosso meio. Entenderam, irmãos? Mas para isso, nós temos que fazer nossa parte. Em primeiro lugar, vamos buscar o reino de Deus. Por quê, irmãos? Outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Faça um convite, vamos contribuir. Com sua reverência, farei uma oração, consagrando as nossas contribuições. Ó Deus e nosso Pai, neste momento oportuno falei e mostrei ao coração de Tua igreja, como sermos solidários, como pensar em nosso próximo, assim como Deus quer nos salvar, Ele quer salvar também a humanidade. Então, Pai, nós ouvimos o Teu chamado, o Teu pedido e se encontramos à Tua disposição, prontos para Te servir. Que o Senhor em Seu trono de glória receba, consagre, Pai, consagre nossas ofertas, para que possamos ir ao mundo e através delas, na parte material, mostrar quem é o Consolador, quem é o Santo Irmão Alto, e deixar então que o Senhor e os seus santos façam a parte de convencer esses corações. Gratos por essa oportunidade de estarmos divulgando, ampliando o Teu reino, querido Pai, nós, a Tua igreja, expressamos o nosso agradecimento. Amém? Depois que nossas irmãs passarem a salva, a orquestra se prepara para apresentar o hino que traz o título Clarim Divino. Vamos ouvir, igreja.
Próximo hino a se apresentar tem o título Surgiu a Voz do Amor. Vamos ouvir. Uma semente aqui brotou, foi lançada uma promessa do meu Senhor. Grande festa, o céu inteiro comemorou, pois a avó Rosa, a amada Rosa, neste jardim nasceu por vontade do Criador. Bem gravado em nós ficou, pois a rainha subiu ao céu com esplendor. Novo tempo nasceu a era do Consolador. Pelos mistérios sendo revelados por esta voz divina, voz bendita, voz do amor.
apresentamos nossa gratidão a Ti, Santa Rosa, pois toda é Tua missão. Foste coroada por honra, mérito, Consolador. Mãe adorada, somos Tuas flores, nós vivemos por Ti, Teu jardim Te ama com ardor. Jesus sorriu, Deus nos abraçou, os santos e anjos louvaram, os profetas aclamaram e a Virgem Maria abençoou. Surgiu a voz do amor, a voz do Consolador. Igreja, foram hinos maravilhosos. E com toda certeza, assim como nós, os santos e anjos que aqui estão presentes, eles se alegraram com esses cânticos, com essas mensagens. E nós temos, nesta santa reunião, mais uma oportunidade maravilhosa, irmãos, que nós temos que preservar. Isso nós fazemos com a nossa atenção, com a nossa reverência. É a mensagem para esta noite. Eu convido todos os irmãos a acompanhar comigo essa mensagem que, com toda certeza, vai trazer muitos benefícios para a nossa vida. Tem o título, A Importância e o Valor da União. Prezados e amados irmãos apostólicos, na história de nossa igreja, temos exemplos maravilhosos da importância e do valor da união, promovidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Alto, para ensinar, divulgar e alertar sobre a importância desta virtude tão essencial à vida com Deus e os seus santos. Enquanto vivemos aqui nesta terra, estamos sujeitos e vulneráveis às dificuldades, aos dilemas da vida e às tentações. Mas as lutas e as dificuldades ficam mais fáceis de serem vencidas, suportadas e resolvidas quando estamos unidos no mesmo ideal, na mesma fé e no mesmo objetivo de servir, ajudando um ao outro. Religião significa exatamente religar o homem a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai,
para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Senhor Jesus, registrada por São João, o apóstolo. Disse assim Jesus: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este deve ser, irmãos, o objetivo da vida com Deus, em perfeita união e consagração, para que tenhamos a salvação. Por isso, o santo irmão Aldo nos falou tanto da necessidade dessa sublime virtude. Seguem resumidamente os esclarecimentos do estimado apóstolo São Paulo, em sua carta aos Filipenses. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar, ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo São Paulo sobre a união nos ensina, irmãos, estarmos unidos a Jesus. E hoje, também a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso, devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de alma e espírito, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da igreja e não apenas o nosso próprio interesse. O corpo humano é um perfeito exemplo de união de órgãos, com suas funções e objetivos. Junto ao espírito concedido por Deus, proporciona a razão, a consciência e a capacidade de vida material, conforme idealizada por Deus Pai para seus filhos e, consequentemente, a grande herança de quando completar sua missão nesta terra, o Espírito se unir à glória celeste. O próprio casamento é a união do homem e da mulher, cumprindo a profecia de Gênesis, livro de Gênesis, confirmada por Jesus no Evangelho. E deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne, ou seja, uma só vida, uma só pessoa, um só espírito. Na música, a união das notas musicais forma as mais lindas melodias e canções, que até no reino dos céus louvam a Deus e aos seus santos. E aqui na terra, além de também ser um tributo de louvor e glorificação, alegra e emociona nosso coração. Por isso é que é ensinada, desde o princípio, mostrando que até no início da criação descrita em Gênesis, Deus não estava sozinho, mas unido ao seu Filho e aos seus anjos, e por isso disse naquele momento de união da criação humana: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando o homem passou ao uso definitivo da razão, saindo de sua fase de inocência
Disse Deus novamente ao seu filho e aos anjos: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Portanto, o homem é responsável pelos seus atos e escolhas, conforme seu livre-arbítrio, e sujeito à lei eterna e imutável de Deus, que num gesto de amor nos deixa plantar o que quisermos, mas na sua justiça soberana nos deixa colher tudo o que plantamos. Outro grande e valoroso exemplo de união é a Santa Comunhão, instituída por nosso amado Jesus para unir, em sua época, seus discípulos, porque ele sabia que sua missão estava prestes a se encerrar, e eles precisavam daquele alimento santo para não se dispersar, e lembrarem sempre do amado Mestre Jesus. Por isso ele disse: fazei isto em minha memória. Nos dias atuais, Jesus instituiu a Santa Comunhão em nossa igreja, para nos unir ainda mais, irmãos, a Ele, Jesus, através dos elementos eucarísticos, que após ungidos pelo próprio Jesus, passam a ter as virtudes preciosas do seu corpo e do seu sangue, para que possamos estar ligados a Ele, ou seja, unidos a Ele, se lembrando do seu sacrifício, de sua ressurreição, de sua segunda vinda, e principalmente dos seus ensinos preciosos registrados no Evangelho do Reino dos Céus. É neste propósito, irmãos, é nesse propósito precioso de fé que pedimos a união dos pastores, obreiros e mensageiros desta igreja, para que promovam a verdadeira fé que nos foi ensinada por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto, em mensagens edificantes de ânimo e esperança ao nosso povo. Sejamos verdadeiros discípulos desta igreja, sendo exemplos de vida, de fé, de perseverança, de humildade, de mansidão, de confiança, de compreensão, de amor e de caridade, como o Senhor Jesus nos ensinou. E suas mensagens sejam o bálsamo tão esperado por esta Irmandade Apostólica e por todos aqueles que nos seguem via internet ou através do programa A Hora Milagrosa. Aos regentes, músicos e coristas, pedimos que sejam também unidos em seu ministério, somando sempre em suas aptidões e dons individuais, para darem o brilho às nossas reuniões, com mensagens cantadas em louvores de gratidão e glorificação de todo o povo apostólico, ao nosso Deus e aos seus santos. Respeitem uns aos outros, pois formamos uma grande irmandade. Exerçam seu ministério com amor, respeitando as nossas reuniões e o trabalho do pastor, se posicionando como parte integrante do ministério de nossa igreja. Lembrem-se que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto sempre nos pediram a verdadeira união da direção, do ministério, dos obreiros, dos regentes, dos músicos e coristas, dos fiéis, dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa e daqueles que ainda vierem a esta igreja conhecer e viver esta fé, pois se cumpre a palavra de Jesus, e haverá um só rebanho e um só pastor. E assim nesta igreja, irmãos, com os ensinos e orientações que Jesus nos deu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com a bênção e proteção da Virgem Maria Santíssima, possamos cumprir a verdadeira vida que Deus idealizou às suas criaturas aqui na terra.
e depois desta vida possamos continuar em união eterna lá nos céus, para sempre com Deus e seus santos, e anjos no corpo celestial. Tudo isto é fruto do amor, da criação, da união, de mistérios do Criador, nosso Deus, que quer nos unir a Ele e aos seus santos, e anjos para toda a eternidade. Amém? Igreja, mais uma vez, vamos abrir nossos corações, vamos todos nós se revestir na humildade e entender essa palavra que é para o nosso bem, que é para o nosso aprimoramento espiritual. E se muitas vezes estamos vivendo nessa união, ótimo, irmãos, continuemos. Mas se por acaso nossa consciência acusar que nós precisamos melhorar, e por que não, irmãos? É tempo de salvação, que assim nós possamos agir, fazer e refletir, que para chegarmos nos céus, irmãos, nós temos que enfrentar uma dura caminhada, uma longa jornada, para uns uma curta jornada, para outros e assim por diante. A mensagem nos fala da união, e aqui eu inicio contando ali uma história de Jesus Cristo, que tem tudo a ver com a união que o nosso santo irmão Aldo sempre nos pediu. Essa história, linda, maravilhosa, se inicia, irmãos, quando estava São João, São Pedro, São Tiago. Eles estavam fazendo o quê? Pescando, irmãos, ou seja, tentando pescar. E ali, São Pedro, São João e São Tiago, eles passam a noite, e nada de conseguir pegar algum peixe. E já ao amanhecer, São Pedro, São Tiago e São João, eles estavam lavando as ferramentas, as redes, pois tiveram uma noite turbulenta. Como eram pescadores de profissão, podemos afirmar que aquela noite foi um fracasso. Mas, naquele momento, um homem chamado Jesus se aproxima. Já tendo conhecimento do que estava acontecendo, pois era o Filho de Deus, Jesus se aproxima, pede a São Pedro para que pudesse se sentar naquele barco. E então, com aquela multidão, Jesus começa a pregar, começa então a falar dos mistérios do reino dos céus. E quando Jesus finaliza, ele fala a São Pedro: lance a rede ao mar. Agora pense, irmãos, os apóstolos, que antes ainda não eram, mas pensem, estavam a noite toda, eram pescadores de profissão, e ali não conseguiram pescar nada, e aparece Jesus e fala novamente: lance a rede ao mar. Estavam cansados, estavam exaustos, mas, como um bom servo, São Pedro, ele lança a rede ao mar, e ao retirar, irmãos, aquela rede estava repleta de peixes a ponto de se arrebentar. E quando então retiram aqueles peixes do mar, eles agradecem a Jesus Cristo. E agora vem a parte que se encaixa nesta mensagem. Jesus olha para São Pedro e fala: Pedro, a partir de hoje, serás pescadores de homens. E o que faz então São Pedro? Todo aquele peixe pescado deixa ali, nada leva consigo. O que ele faz? Ele sai seguindo Jesus.
Isso vem nos mostrar a união, irmãos, que naquele momento, São Pedro teve com Jesus, uma unidade. Ele larga tudo, nada importa para ele, e ele sai seguindo o nosso Senhor Jesus. Isso tem tudo a ver com o ministério da igreja. Os obreiros, as diaconisas, regentes, coristas, músicos, uma vez que foram chamados para esse ministério, que aceitaram essa missão, essa carreira de glória, precisa deixar tudo para trás. Que seja rancores, que seja algo que impedem de ser verdadeiramente o que são. Precisa verdadeiramente fazer com que o que fazem suba até Deus. Precisamos, irmãos, crescer em nossa fé. Muitas vezes, por coisas pequenas, tão banais, a humanidade forma uma tempestade. E essa tempestade fica difícil de se consertar. Mas antes de que possamos causar tempestades, possamos ser o braço direito do nosso irmão, possamos ajudar nossa igreja, possamos entender, irmãos, que o Santo Irmão Alto, ele muito entristece quando não exercemos o nosso ministério adequadamente. Ele muito entristece muitas vezes quando nós não fazemos algo de acordo que precisa ser feito. E olhamos para nós, o ministério da igreja, o corpo dessa igreja. Nós precisamos ser espelho, irmãos. E muitas vezes, vir aqui na igreja, ser um obreiro, ser uma diaconisa, ser um músico, ser um corista, ser um regente, é muito fácil, irmãos. Adorar a Deus aqui na casa de Deus. Mas nós precisamos ser tudo isso no mundo aí fora. Nós precisamos revestir na humildade e verdadeiramente nos unir, irmãos. Como eu lhes disse na noite de ontem, uma casa dividida traga ruínas, uma igreja dividida e assim por diante. O povo apostólico é muito sábio e não pode se dispersar por nada nesse mundo. Nós sabemos que o inimigo, o tentador, ele vem querer poluir nossa mente, ele vem querer nos arrancar de comunhão com nossos irmãos. Mas feliz daqueles, irmãos, que têm a humildade em seu coração e muitas vezes sabem que errou, mas se conserta com Deus e volta para esse santo caminho. Porque eu lhes digo, irmãos, muitas pessoas estão na igreja, mas não estão no santo caminho. Nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos estar na igreja e estar também nesse santo caminho. Não sou eu que lhes falo essas palavras, é a doutrina de Cristo, é a doutrina que deixou para a Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Alto. Porque o que Jesus fala no passado, irmãos, Apocalipse, capítulo 3, versos 15 e 16, olha as palavras de Jesus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, assim porque é morno, nem quente nem frio. Continua Jesus, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Irmãos, agora pensem comigo, acompanhem comigo. Imagine toda a nossa vida na igreja e não fazendo as obras boas, e um dia Jesus olhar para nós e falar, não és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Para que serviu nós cantarmos, nós tocarmos, nós regermos, nós pregarmos, nós ser um obreiro, uma diaconisa? Não serve para nada, irmãos. É como o corpo, é um pó que se tomba e se desfaz. Nós precisamos ser diferente. Nós somos uma igreja da verdade, mas nós precisamos viver a verdade. Para os irmãos terem um conhecimento, em uma certa congregação, em um certo tempo do nosso Santo Irmão Alto, estava tendo ali algumas discussões entre obreiros. Esses obreiros, eles estavam se estranhando, não estavam querendo ali ficar na porta.
Então aquele pregador daquele tempo levou em conhecimento do santo irmão Aldo. Muitos poderiam pensar que o irmão Aldo iria lá, um exemplo, fechar uma congregação, arrumar mais brigas, intrigas, castigar aquele povo, ou melhor, aqueles obreiros. Mas o santo irmão Aldo mandou aquele mesmo pregador voltar naquela congregação e dizer: digam a eles que o trabalho da porta é primordial, é principal, e quando os anjos do céu eles vêm às nossas reuniões, eles são como nós, eles entram pela porta, eles dão exemplo, e se ali o obreiro que está na porta estiver em merecimento, ele é o primeiro a ser abençoado. Agora pensem, irmãos, passando ali a Santa Avó Rosa, passando o Santo Irmão Aldo, passando Jesus, passando Maria Santíssima, que honra daquele obreiro na porta, receber uma bênção de Jesus, da Santa Avó Rosa e assim por diante. Por isso que tem que ter união. Agora, como que a Santa Avó Rosa vai abençoar, onde um obreiro está ali emburrado, ele não quer ficar na porta e assim por diante, outros trabalhos, se tem a porta, mas outros trabalhos da igreja. Tudo que nós formos fazer em nosso ministério precisa ter união, irmãos. Todos os obreiros entenderem que não somos melhores que ninguém, eu incluo no meio. Todos nós estamos aqui para servir a Deus, não para sermos servidos. Então precisamos ter união, todos nós, amar nosso próximo. Muitas vezes não veio aquele dia o obreiro, não se preocupar, o que está acontecendo, algum problema que a gente pode ajudar, mas ali morrer aquele assunto, orar por aquela pessoa, fazer com que a Santa Avó Rosa ajude que aquele obreiro, se tenha passando alguma dificuldade, ele venha se tornar um obreiro forte, um discípulo do Consolador. Agora, irmãos, o que nós obreiros, incluindo todo o coral, o que nós possamos fazer para melhorar, para dar alegria à Santa Avó Rosa, para dar alegria ao Santo Irmão Aldo, nós precisamos servir, mas precisamos servir do jeito certo, irmãos, não do nosso jeito. Eu venho na igreja, eu quero fazer do meu jeito. Não, nós temos uma regra a ser seguida, uma disciplina, uma doutrina a ser seguida. Agora pensem, irmãos, Deus, Ele serviu a nós. Como pastor, como Deus serviu a nós? Ele vendo a humanidade corrompida em pecados, Ele manda Jesus. Para que isso, irmãos? Para servir o teu povo, para poder fazer aquele povo voltar às boas obras, para poder então restaurar um povo, uma igreja, como aconteceu com nós. E não para por aí, Jesus, Ele também serviu a nós. O que Jesus faz? Ele dá o teu corpo, dá o teu sangue, dá o teu evangelho precioso para nós. Olhemos, irmãos, Jesus não veio para fazer do seu jeito. Quem queria estar esticado em um madeiro, levando marretadas? Quem, irmãos? Jesus fez aquilo por amor. Ele se sentiu em seu coração o desejo, a vontade de ajudar o próximo, assim como tem ajudado. Pensemos, irmãos, o meu cantar, o meu louvor, o meu pregar, todos os atos que nós fazemos em nossa reunião, só é aceito por Deus se existir uma unidade. Uma unidade. Se eu estou aqui cantando com rancor do irmão, da irmã, eu posso falar sem medo de errar, meu louvor não é aceito por Deus. Ele não passa desse teto. E tudo que eu fazer, se eu pregar, enfim, o que eu fazer na igreja, se eu não tiver uma unidade com meus irmãos, nada é aceito diante de Deus. Esta é uma certeza absoluta. Precisamos se reconciliar com nossos irmãos, aí Deus vai nos ouvir uma oração de arrependimento, para aí sim, o que eu cantar, o que eu pregar, o que eu reger, o que eu fazer na igreja como obreiro, diaconisa, possa ser aceito por Deus e os seus santos. Sabem por quê, irmãos? Vamos voltar no passado.
início da criação, estava lá quem? Abel e Caim. Abel, o que ele faz? Ele dá uma oferta ao Senhor. E essa oferta era a primícia de seu rebanho. Já Caim trouxe uma oferta dos frutos da terra. E a palavra de Deus fala que a oferta de Abel foi aceita por Deus. Mas a oferta de Caim, Deus recusou. Por quê, irmãos? Deus conhecia o coração mau de Caim. Deus conhecia o coração bom de Abel. E assim como Deus rejeitou a oferta de Caim, se nós estivermos fazendo algo sem uma unidade espiritual, sem um amor, Deus, ele rejeita nossos atos. Não tenha dúvida, irmãos. Por isso, vamos crescer na fé. Se já estamos, amém, irmãos. Mas se precisamos melhorar, vamos fazer, irmãos. Deus, ele ama um coração aquebrantado. Deus, ele ama um coração arrependido. E é assim que nós precisamos fazer. Mas muitas vezes, sabe o que nos atrapalha, irmãos? É nos acostumarmos. Nós achamos assim, tem a Santa Avó Rosa, e eu tenho o Santo Irmão Aldo, eles me guardam, eles me protegem. Posso até pensar assim, sou um obreiro, sou um pastor, sou um corista, e fazemos alguma coisa que entristecem a eles. E uma vez eu ouvi uma mensagem da saudosa missionária, e eu quero compartilhar com os irmãos, a sabedoria da missionária. Pregando, ela disse assim, ela citou um exemplo de uma criança faminta. Eu digo melhor, de uma criança que tem tudo em sua casa. Ela fala que aquela criança, se ela quer comer um bolo, ela tem. Se ela quer comer uma fruta, ela tem. Se ela quer chupar uma bala, ela tem. Enfim, ela tem tudo em sua casa. E já nasceu assim. Então, para aquela criança, é comum aquelas coisas que tem na sua casa. Ela se comparou com alguns apostólicos, que nasceu nessa igreja, tem de tudo nessa igreja, a proteção, a bênção e a graça. E muitas vezes não valoriza. Porque é normal, como essa criança, tudo o que ela quer, ela tem para se alimentar. Assim, alguns do povo apostólico se acostumou, irmãos, de ter a Santa Avó Rosa, de ter o Santo Irmão Aldo, e muitas vezes esquecemos de exercer nossa fé. E por outro lado, a missionária mostrou uma criança que não sabe o que é um bolo, um doce, uma fruta e assim por diante. E essa criança então, muitas vezes há dias sem saber o que é isso. Alguém chega e dá uma fruta, alguém chega e dá um pedaço de bolo, um doce. Aquela criança pega aquilo com aquela vontade, ela come com aquela vontade imensurável. E a missionária Odete comparou isso com as pessoas que vêm do mundo opressor, tanto sofrem, passam fome espiritual, e ao vir à igreja, se depara com esse banquete espiritual, e elas vêm, elas se alimentam, elas valorizam a reunião, elas valorizam aquele momento, e levam para o seu viver. Assim, irmãos, precisamos ser nós, como uma criança faminta, vir à igreja, se alimentar, guardar em nosso coração, e ir no mundo praticar aí fora, porque Jesus disse que vivemos no mundo, mas não somos do mundo, e mostrar à humanidade, quem é esse Consolador, quem é esse Santo Pastor, que tem dado para nós essa educação espiritual tão elevada, mas muitas vezes, nós deixamos de mostrar, de exercer, isso que nós temos aqui em nossa igreja. Agora, irmãos, vamos pensar todos juntos. Nessa terra nós podemos viver, já os de mais idade, mais 10, mais 20, 30, 50 anos. Assim também nossos jovens podem viver mais algum tempo nessa terra. Mas pensa, irmãos, um dia esse corpo vai se tombar. Ele vai se tombar por terra. E o que nós vamos levar
é as boas obras. Então vamos juntos se unir mais. Eu preciso amar a todos, irmãos. Eu preciso amar todos os meus irmãos, minha família, a sociedade. Eu preciso estar, quando vou orar, com um coração puro diante de Deus. Somente assim Ele vai aceitar a minha oração, aquilo que eu estou fazendo para Ele, Deus. Finalizando nossa reunião, que Jesus fala, irmãos? Palavras importantes que cabe a nós refletirmos. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue a si mesmo. Tome tua cruz e segue-me. Isso fez São Pedro. E nós, irmãos? Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. O que é isso, irmãos? É negar nossas vontades, é negar nossos desejos. Se eu tenho dificuldade em perdoar, dar o perdão a uma pessoa, essa é a minha vontade, mas eu preciso negar ela. Eu preciso viver em Cristo, mas para viver em Cristo eu preciso negar minha vontade. Negue a si mesmo. Eu vou me deparar com meu irmão, vou me corrigir, e depois disso, eu vou tomar minha cruz, ou seja, eu vou tomar as lutas, as dificuldades, e eu vou com êxito, caminhando para ser um vencedor. Portanto, irmãos, a todos nós, Igreja Apostólica, vamos nos unir, vamos nos amar. Por quê, irmãos? Muitas vezes nós queremos caçar empecilhos, dificuldades, nós queremos fazer algo para prejudicar nosso próximo. O que nós estamos ganhando com isso? O que, irmãos? Nada, igreja, não estamos ganhando nada, nós estamos perdendo. E como que fica a palavra de Deus? Se eu estiver algo com meu irmão, não perdoar meu irmão, como que fica a minha oração? Vou viver como um pagão? Pensem, irmãos, muitas vezes se nós estamos magoados com alguém, nós precisamos liberar o perdão. União é isso, liberar o perdão, tirar a divisão. Isso é viver em união. Aí sim, irmãos, o que eu faço na igreja, o que eu faço na sociedade, vai ser bem sucedido. Porque Deus não vê nenhuma trave, nenhum empecilho para me abençoar e me perdoar. Porque se eu não consigo perdoar o meu irmão, como disse Jesus, como que Deus vai perdoar os meus pecados? Então eu preciso perdoar meus irmãos, para viver em união. Porque eu não consigo viver em uma união espiritual se eu estou com rancor, com ódio, com mágoas em meu coração. E vamos fazer assim, irmãos, e ter toda a certeza que a Santa Avó Rosa tem tanto para fazer por nós, e muitas vezes reparar alguns erros, porque somos passíveis ao erro, e vamos melhorar, caminhando, e vamos dar alegria à Santa Avó Rosa, vamos dar alegria ao Santo Irmão Alto, mas só podemos fazer isso em unidade espiritual. Amém? Nós temos mais um hino a se apresentar. Esse hino tem o título O Profeta que Conhecemos. Vamos ouvir, igreja.
nós que seguimos seus ensinamentos e teus santos conselhos, estamos contigo nesta grande obra de salvação. Estamos unidos em oração, rogando ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria e a Santa Rosa, que nos proteja de todas as ciladas do mal. E agradecemos a todos esses santos de grande poder a dádiva de termos hoje no céu este grande profeta. Convido a igreja, por gentileza, a se colocar em pé. Irmãos, que hino maravilhoso. Posso dizer com toda franqueza, tocou meu coração, assim também como tocou o coração desta igreja. Maravilhoso, irmãos, algo inexplicável. Mas não deixem a falta de uma unidade espiritual atrapalhar isso. Se amem, irmãos, são o espelho da igreja. Quantas e quantas mensagens de pastores foram inspiradas por hinos. Ali o pastor estava muitas vezes com uma dificuldade, ouviram um hino, clareou sua mente, ali cantaram. Quantas pessoas passaram na rua, ouviram esses hinos, quantos outros na hora milagrosa se alimentam na internet. Vocês são valiosos, são na verdade aquilo que Deus procura, verdadeiros adoradores. Mas, irmãos, nós precisamos da unidade. Deus, Ele aceita nossos atos se estiver em unidade. Conjunto coral, já tem a palavra. Todos são importantes. A matemática de Deus é inconfundível. Faz um sábio ser um tolo. É algo inexplicável. Onde o maior é o menor e o menor é o maior. Onde 2 pães e 5 peixes alimenta multidões. Deus, Ele é inexplicável. E os senhores são valorosos. Já pensaram, irmãos, deixar esse corpo? Isso vai acontecer, sem medo de falar, de errar. Vai acontecer, irmãos, mais cedo ou mais tarde. Esse corpo vai se tombar. E um dia cantar no coro angelical. Irmãos, é cantar. Isso que cantaram aqui foi maravilhoso, mas nada comparável ao cantar no coro angelical. Uma paz inexplicável que vamos sentir. Pensem, irmãos, será que isso que está nos esperando não vale a pena estarmos em unidade? Amar nossos irmãos? Muitas vezes, por coisas tão bobas e banais, nós perdermos a oportunidade de cantar no coro angelical. Podemos, sim, deixar esse corpo e ir para um descanso. Irmãos, o descanso é pouco, é muito pouco. Para quem tem Jesus, tem a Santa Rosa, tem o profeta Santo Irmão Alto. Não pense assim, pensamento pequeno. Nós temos que entrar no reino dos céus, sendo humilde nessa terra, vivendo em unidade, com os anjos e santos batendo palma para nós, porque cumprimos nossa missão. Nós soubemos aqui na terra valorizar nosso próximo, nosso semelhante. Sejam humildes, irmãos, nós só temos a ganhar, isso para toda a igreja. Vamos ser uma irmandade. Santo Irmão Aldo sempre pregou isso, união, amor ao próximo. Irmãos, não podemos pensar só em nós. Os irmãos cantam para quem? É para si próprio? Não, é para Deus, é para a igreja. E assim então, esse nosso cantar tem que ter vida. Nós precisamos amar as pessoas, como não fosse houver o amanhã.
Nós temos, irmãos. Nós temos que dar o nosso melhor às pessoas. Muitas vezes, precisamos começar dando a melhor parte para os outros. Eu digo espiritualmente. Muitas vezes, irmãos, não é a nossa alegria que precisa ser completada, é a alegria do nosso lar, da nossa igreja. Muitas vezes hoje não foi eu que cantei, mas eu preciso me alegrar porque meu irmão, minha irmã cantou, louvou, glorificou a Deus. Isso é servir, irmãos. Isso é inexplicável, mas nós precisamos viver isso. Esse coral tem tudo para continuar agradando a Deus e aos seus santos. E muitas vezes nós precisamos coisas pequenas, irmãos, pequeninas. É sentir o amor. Se aqui estão, quantos outros também não poderão estar? Tem lugar para todo mundo, que Jesus fala, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vamos, irmãos, é com essa fé, como cantou aqui o nosso irmão, estamos unidos em oração. Vamos nesse momento estar unidos em oração. E vai chegar o amanhã, é lá que nós temos que ser apostólicos. Eu lhes disse o que, irmão? Ser apostólico aqui muitas vezes é fácil. E lá fora? Aí eu quero ver. É aí que nós precisamos da unidade. E vamos vencer a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira. Vencemos, irmãos. E voltemos para cá. Para quê? Agradecer a Deus. Vim trazer um coração agradecido, irmãos. Aqui eu estou, meu Deus, em paz com meus irmãos, com minhas irmãs. Aqui eu quero te louvar. Vamos parar de se preocupar com coisas pequenas. Deus não nos fez para coisas pequenas, não, irmãos. Deus nos fez para as coisas grandes. E a maior delas é o reino dos céus. Amém, igreja. Eu agradeço imensamente tua atenção, teu carinho, tua reverência. Não há preço que pague. E tenha certeza que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vai retribuir em bênçãos na vida de cada um dos irmãos. Amém? Oremos. Santo Irmão Aldo, nossa fortaleza, anjo de Deus entre nós, anjo de luz, o bom servo, o nosso companheiro, nosso amigo, és o Senhor profeta. Aqui nesse momento, nós atribuímos os nossos agradecimentos. E falar em teu nome, é falar em nome de Deus, é falar em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. Falar em teu nome é algo inexplicável. Por isso, o nosso profeta, que nós amamos e te adoramos, obrigado por esta reunião. E nesse momento nós queremos se sentir humildes, o máximo que conseguirmos, porque na humildade que nós possamos sentir o amor de Deus, tocando em nossos corações. Santo Irmão Aldo, nós tivemos hoje uma mensagem sobre união, e muitas vezes por problemas da vida, nós mesmos colocamos porteiras, barreiras entre a gente e o nosso próximo. Pode ser apostólico ou não, da sociedade, do trabalho e assim por diante. Mas, Santo Irmão Aldo, quantas e quantas vezes o Senhor nos ensinou sobre a união? Nós não somos aprendiz mais. Podemos se considerar um doutor de lei, diante dos conhecimentos dessa igreja. E nós queremos, nesse momento, pedir ao Senhor, nos ajude a superar as nossas fraquezas,
Nos ajude a negar nossa vontade, como ensinou Jesus. Muitas vezes a nossa vontade é não falar mais com uma pessoa, com a outra, mas nós temos que negar ela, se quisermos ver a Cristo. Então nos ajude a termos amor, mas um amor de verdade, de irmãos, sem rancor, sem máculas em nosso coração. Ajude, Santo Irmão Aldo, una a tua igreja. O Senhor disse que tem tanto para fazer por nós, tantos milagres tem para acontecer como já aconteceram, tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas o Senhor tem para fazer por nós. Então nos ajude a desprender de coisas que não nos faz crescer espiritualmente. Nos ajude a ser maiores, não para as pessoas, para o Senhor, para o reino do céu, ser uma pessoa de valor. Profeta, tua igreja está em oração. Ajude, abençoe, supla as necessidades desses corações. Muitas vezes estão passando por momentos difíceis, desanimados diante das circunstâncias da vida. Meu irmão, minha irmã, aqui nesse templo ou conectado via internet, Deus é maior que tudo e que todos. Deus, Ele quer nos ajudar, nos abençoar. Vamos negar a nós mesmos e vamos fazer a vontade de Cristo. Nos momentos de dificuldades, vamos lembrar de Cristo. Nos momentos de alegria também vamos lembrar de Cristo. No momento de dor, vamos lembrar de Cristo. No momento de adoração, vamos lembrar de Cristo. Vamos ser cristãos, meus irmãos, minhas irmãs, em todos os momentos de nossa vida. Vamos verdadeiramente sair a esse mundo, não necessariamente falando, mas pregando com o nosso exemplo, com a nossa vida. Vamos abraçar nossa irmandade apostólica, para depois ir abraçar as pessoas lá fora. Porque como podemos ser felizes se não nos amamos, se não nos consideramos, se não temos uma união? Então vamos ter essa união, aí sim nós vamos nesse mundo, e vamos mostrar à humanidade o quão bom é ser um apostólico, o quão bom é ser uma apostólica. Então, Santo Irmão Aldo, ouça esses pedidos que partem de teus filhos, os ajude, os abençoe e fortaleça a fé de cada um. Aqui encontra pedidos de tua igreja nesta caixa de oração. E mais uma vez suplicamos ao Senhor, juntamente com tua igreja, profeta, simples papel, mas escrito com o coração, com a alma. Muitas vezes, muitos escrevendo, rolaram lágrimas de seus olhos. Outros escrevendo, estavam sem saída. Mas então sabem que o Senhor serve o Deus de milagre. Então, profeta, aqui estão as dores, aqui estão as dificuldades, aqui estão os problemas que os teus filhos não conseguem resolver, e sabemos que não, mas nós temos a quem pedir, a quem clamar. Abençoe todos esses nomes, fortaleça a fé de cada um, os ajude a vencer na vida. Abençoe, Santo Irmão Aldo, abençoe todos esses nomes, e abençoe também toda a tua igreja. E assim, nós te agradecemos. Prezados irmãos, abrimos nossos corações, recebamos as bênçãos preciosas de Deus, o nosso Pai, em comunhão com o seu divino e Espírito Santo. Que recebamos também nesse momento, nesta hora, a virtude preciosa do corpo e do sangue de Jesus, nos lembrando da Santa Comunhão em nossa sede. Recebamos as graças de nossa Mãe Maria Santíssima, o conforto e o consolo da Santa Avó Rosa. Recebamos também o seu abraço, Santo Irmão Aldo. Nos abrace, que possamos sentir esse momento. Sinta, meu irmão, o abraço espiritual do Santo Irmão Aldo, acompanhado da tua bênção. Que tenhamos paz, tenhamos vida na alma e vivemos em uma unidade espiritual. Amém? Pai do Senhor.